Você viu a do Matu? Vi. Viu? Vi a do Matu. Vou fazer mais ou menos naquele esquema, então, tá bom? Tá bom. Isso, não me põe no lugar de especialista, eu fico nervosa. Tá bom. Fala, pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Hoje a toca provoca a Ariane Vilar, minha querida amiga virtual aí, que conheci na toca do Chile, que eu vou deixar aqui linkada pra vocês. Uma toca que, inclusive, foi super legal, super gostosa, né, Ari? Foi muito boa. Foi muito boa. Se vocês quiserem assistir, ela é mais antiga, mas a qualidade é ótima. A gente fala um pouco sobre como que funciona o Chile, da história do Chile, papapá. Mas antes, eu não vou nem apresentar a Ari, porque eu quero que a Ari nos responda. Ariane Vilar, quem é você? Nossa, essa é uma pergunta muito interessante a propósito dessa toca, que é sobre identidade, né? E é uma pergunta que eu venho tentando me responder, principalmente depois que eu saí do Brasil, né? Mas hoje eu me vejo como uma pessoa migrante. Uma pessoa migrante não só de uma nação para outra, de uma língua para outra, no caso do português para o espanhol, mas uma pessoa que está transitando entre limites, entre formas de organização social, psicossocial, identitária, enfim. Então eu me vejo muito assim, eu me sinto muito a pessoa dos entres. Às vezes eu fico com essa ideia que também aparece no meu trabalho, né? Essa sensação de não pertencer nem aqui nem lá, sabe? Mas ao mesmo tempo pertencer aos dois lugares. Então, bem, no sentido formal e social, eu sou psicóloga, eu estudo doutorado em psicologia na PUC do Chile, estudei psicologia na UCDB, em Campo Grande, e sou filha de imigrantes também. Isso tem uma importância muito grande na minha história. Imigrante Minha da mãe onde? veio... A família da minha mãe e a minha mãe foram do sul do Brasil para Campo Grande. E a família da minha mãe, ela tem boa parte... Até eu descobri recentemente que a minha bisavó era realmente espanhola, né? E da parte do meu pai é meio paraguaio, ele sempre viveu na fronteira, ele viveu muitos anos no Paraguai quando ele Caraca, é a era mesma formação da criança. minha ex-namorada, então. Tem muita gente que faz isso, né? A família da mãe ou do pai vem do sul, e aí a família do pai ou da mãe, sei lá, veio do Paraguai pra cá. E aí esse pessoal se encontra. Engraçado, minha ex-namorada é assim, a namorada do meu irmão também é assim, família do sul, com a família que veio do Paraguai. Engraçado. Eu acho que tem a ver mesmo com essa configuração do estado do Mato Grosso do Sul, né? Que ele Exatamente. atrai gente de outros estados e ao mesmo tempo está na fronteira. Não tem como negar a fronteira que está ali, né? Sim, cara, olha, é uma coisa muito engraçada. Eu lembro uma vez que eu tava no ensino médio e aí o professor. Que eu não sou daqui, né? A gente até vai tocar nisso aí do fato de eu não ser daqui, porque eu acho que eu tenho um pouco essa questão também da identidade ser cortada em um momento muito claro e você vê que você. É diferente, é estranho, mas a gente vai entrar nisso. E aí o professor pegou e falou assim: ó, pessoal, a formação do Mato Grosso do Sul é uma formação recente, né, um estado novo e que teve um fluxo migratório muito grande, principalmente de gaúchos, né, cara? Tu vê o tanto de gaúcho que tem pra cá, é absurdo. E aí ele falou assim: quem aqui é de família daqui? E aí levantou a mão um pessoalzinho assim, e aí ele perguntou: quem aqui a família não é daqui? Cara, meu Deus do céu, mais da metade da sala. Plau, levantou a mão. Falei, caraca, meu, eu não tinha parado pra pensar nisso. Sacou? É muita gente de fora que vem pra cá. Muita gente de fora que vem pra cá. Muita gente, sim, e é muito pluricultural o estado, né? Assim como o Brasil, mas eu digo, eu que vim do Mato Grosso do Mas é Sul. diferente porque, por exemplo, o gaúcho se identifica como gaúcho. Ele tem uma identidade como gaúcho, ainda assim. O baiano tem uma identidade como baiano. O sul-mato-grossense tem uma identidade um pouco ainda a se criar, parece, sabe? Tirando o tereré, né? Isso aqui, ó, a nossa bebida, que é muito forte aqui no estado. Talvez algumas questões, né? Tipo, da paisagem no Mato Grosso do Sul também
marcam bastante, a questão dos fazendeiros, do gado e tal, É, mas tem muito pouco marca cultural mesmo daqui, parece. talvez porque tem essa miscelânea mesmo, né? De coisas, de elementos culturais de outros lados, sei lá. Até a própria cultura indígena é muito forte aí, né? Sim. Então é negada, muitas vezes a gente nem vê, né? Mas Ó, ela tá aí presente. então, já vou começar com você com uma pergunta ampla, né? Você trabalha com identidade, né? É uma Uhum. coisa que você trabalha muito e vai ser mais ou menos assim o cerne, pelo menos essa primeira parte do nosso papo aqui. Para você, o que é identidade? Nossa. Como você vê isso? Cara, eu tenho estudado, assim, porque identidade é um conceito que já vem sendo trabalhado por muita gente de áreas muito diferentes. Dentro da psicologia, ela tomou, pelo menos, né, dentro do que eu conheço, por um tempo acreditaram que tem muito a ver com se identificar com algo, com mimesis, com essa ideia de copiar algo de fora. Inclusive, dessa palavra vem o meme. Certo. De copiar, essa ideia de copiar, né? Fazer ser uma cópia de algo que você presenciou, viveu, enfim. E depois de um tempo tinha a ver com permanecer o mesmo durante um tempo, então isso era uma identidade, né? E agora tudo isso está se discutindo muito, já faz um tempo, na verdade, né? Desde o final do século XX. Mas como eu vejo a identidade, eu vejo como um processo criativo que é dinâmico e que se dá necessariamente nas relações humanas e sociais. Por exemplo, Eu não eu estou precisaria me pensando. identificar se não houvesse um outro. Seria nesse sentido. Claro, claro. E aí tem outra coisa também, né, que eu estou trabalhando, que não é só eu identificar, né, é diferenciar, entendeu? É você se sentir distinto, se construir diferente daquilo que está sendo proposto para você. E aí entraria também o papel ordenador do social, dos discursos sociais, né, que nos molda de alguma forma, né, e nos dá espaços também. Né? Então, os supostos que eu trago na minha tese, desculpa se eu falar meio espanhol com português, porque, como eu disse, eu sou meio doente. De boa. Né? Que meu namorado tá aqui, ó, falando espanhol ali, parece que meu cérebro já fica dando Seu namorado é chileno? É chileno. Nossa, deve ser uma bagunça, meu Deus do céu. Não, é um portunhol aqui em casa que você não sabe. Mas, enfim, e aí também pensar a importância do social, das brechas que vão aparecendo para a gente ser algo diferente. Porque a gente não é esmagado pelo social, a gente não é simplesmente uma cópia do que está aí fora, né, das estruturas sociais, das relações sociais. A gente negocia com isso outras possibilidades de ser. Né? Então, para mim, a identidade é isso. É o que eu posso negociar, usando às vezes a mímese, usando às vezes a diferenciação, né? Esse jogo de negociações com o que está disposto, né? E a partir das minhas experiências, e aí eu vou criando formas de ser no mundo. Peraí. Né? Então, você já acabou? Pode acabar, pode acabar. Não, eu estava tentando dar um exemplo, né? Que tem a ver, por exemplo, com que eu acredito que também nesse processo, né, o fato da gente migrar, né, não só migrar de um território para o outro, né, estou falando migrar de um discurso para o outro, estar tá em contato com algo diferente de mim, algo diferente da minha cultura, esse encontro com o outro vai possibilitar certos espaços, né, que é o que aí eu me apoio no Baba, né, para pensar esses espaços entre Baba? as fronteiras. Homem Baba. É um, não sei se é filósofo, ele é um teórico dos estudos culturais, dos estudos pós-coloniais, né? E a ideia dele é que quando você tem um encontro de fronteiras, tem um espaço ali que pode parecer algo insurgente, né? Algo diferente, algo
que não encaixa nenhuma nem outra borda, mais ou menos. Então, essa é a minha ideia, assim, de identidade. Mas essa questão não apareceu para você do nada, né? Você Não. saiu daqui de Campo Grande, foi para o Chile, para Santiago, e você não foi aí estudar, ou você já foi aí para fazer um doutorado? Cara, a minha primeira experiência aqui foi com um intercâmbio que eu fiz pela CDB, pelo Banco Erasmus Santander. Mundus. Não era o Erasmus, é o intercâmbio de Santander, ibero-americano. Ah, tô ligado. E eu vim com até muitos amigos muito bons, tipo, o Rodrigo veio comigo. Ah, foi quando o Rodrigão foi. Sim, isso, né? E aí eu conheci o Chile, eu fiquei deslumbrada. Eu fui para a universidade, fui para a PUC e tipo um rigor que eles têm assim, um compromisso com conhecimento muito grande. E eu fiquei encantada com aquilo, né? E aí eu falei, cara, eu quero voltar, né? E aí eu conheci essa pessoa que é atualmente meu namorado na aula de salsa. Salsa e merengue. Aula de salsa. E aí, né? Porque nem tudo na vida é só estudo, né? Uhum. E aí a gente conheceu, se apaixonou e tal, e ficamos à distância um bom tempo. E aí, quando foi no ano seguinte, eu me graduei, né? Eu terminei psicologia. Ele terminou o mestrado dele, ele é engenheiro. Terminou o mestrado dele e ele falou: vem pra cá, né? Tenta alguma coisa e tal. E aí eu tava tentando, eu e um outro amigo meu também estávamos tentando o doutorado, sabe? Mas assim, tipo. Você pulou da graduação pro doutorado, então. Isso. Porque na realidade o mestrado é uma parada meio brasileira, né? Uma coisa não é muito de fora, assim. Cara, tem lugar que faz, por exemplo, na Europa eu sei que eles têm um mestrado, mas é porque é como se fosse um complemento da graduação, porque as graduações são de 3 anos, sabe? 4 anos. Então eles têm um complemento, sabe? Que é o mestrado. Mas, bem, no meu caso, eu vi que tinha possibilidade de fazer, concorri meio que pensando que não ia dar certo, mas fui, comprei a passagem de ida e volta, por caso de não dar certo, sabe? E fui, e aí eu vim pra cá com todas as minhas coisas. A família dele me ajudou muito, né? Me ofereceu um lugar para ficar até eu me ajeitar e tal. E daí eu decidi morar aqui, sabe? Tipo, e logo depois também, um mês depois que eu cheguei, me deram a notícia que eu tinha passado no doutorado, sabe? Eu fiquei, assim, muito surpresa. E nesse meio tempo você estava já trabalhando aí como psicóloga? Não. Eu nunca trabalhei aqui como psicóloga. Ah, não? Não, por causa da revalidação, né, do título. Ah, tem isso. Isso, é muito... É caro. Principalmente pelo caro. Porque como eu sou psicóloga de um país do Mercosul, eles ainda... Eu não teria que voltar para a faculdade, nem nada, mas para atuar eu teria que validar todos os meus documentos, traduzir todos os meus documentos, e isso ia ficar muito caro. E quando eu cheguei, eu não tinha tanto dinheiro, né? Então, nossa, não, no começo foi super difícil. Mas, em termos identitários, para mim, que é o que eu estava conversando com você antes da gente começar a gravar também, tinha a ver com um sentimento de que eu podia ser quem eu quisesse ser. Sabe? Tipo, agora não tem ninguém mais me vendo. Sabe assim? Como se fosse possível você refundar quem é a Ariane. Uma coisa assim. Tipo, cara, nossa, como eu me identifico com isso. Segue, depois eu falo de mim. Cara, eu não sei. Essa foi uma sensação que eu tive quando eu cheguei. E claro que não é bem assim, né? Mas assim, a primeira sensação nos primeiros meses é que eu podia ser quem eu quisesse. Eu não sei, no Brasil, né? Eu vim de uma família super católica e tal, né? Tipo, eu ia pra missa todos os domingos, eu cantava na missa. Agora eu ia cantar na missa se eu quisesse. Entendeu? Tipo, então foi
foram coisas que eu fui me dando conta. É quase como se fosse um movimento de mudança. Tipo, você tá mudando de uma casa para outra, você vai decidir o que você vai deixar na casa e o que não. Quando você tá na casa já, você não vai tirar um negócio que já tá lá também. Saca? Então, parece que na tua cabeça você vai refazer quem você é. Só que parece que depois isso cai por terra, porque você vê que você não tem tanta escolha ao mesmo tempo, e existem coisas que vão te redefinir sem que você escolha, né? Não sei se é nesse caminho que você se sentiu também. É exatamente isso. Eu senti isso. Cara, tem coisas que eu posso deixar para trás, até assim, fisicamente, coisas materiais. Eu vim só com uma mala. O resto, eu doei tudo. Eu não queria mais, sabe? Eu queria uma página nova na minha vida, né? Tanto que eu tinha o cabelo super, super longo. E que era um orgulho, assim, ai, que cabelo lindo, né? Todo mundo, ai, Ariane, que cabelo lindo. Dá um trabalho do caralho, cabelo insuportável. Cheguei aqui, rapaz, cortei o cabelo aqui, sabe? Aqui curtinho. Pintei de rosa, depois pintei de roxo, depois pintei de outras cores, enfim, né? Assim, me reinventando. E claro, com o tempo, primeiro, eu percebi que aqui também tinha uma outra forma de organização social e que se eu quisesse ser levada a sério, eu tinha que encaixar ali minimamente, né? Querendo ou não, se eu quisesse me integrar, ser reconhecida dentro da escola de psicologia da PUC, por exemplo, né? Eu não podia estar vestida toda colorida, sabe? Até porque aqui é bem, eles usam a expressão fome, né? Fome é tipo chato, né? No sentido de que todo mundo se veste com cor careta. Né? Principalmente os lugares de classe mais alta, que no caso, infelizmente, é a PUC, né? Então, eu lembro de ter chegado num evento de início de aula, na apresentação, e eu fui assim, tipo, camiseta vermelha, calça dessas de esporte toda colorida, que no Brasil a gente gosta de usar, um tênis rosa. Cheguei lá, todo mundo de terno, assim, três cores, preto, marrom e cinza, as cores que tinham ali. Não tinha nenhum azulzinho, assim. Aquele pontinho, aquele pontinho luminoso. Né? Então, a realidade também estava me dando um limite ali, né? E eu tive que aprender também com esses limites e doeu, sabe? E também eu percebi que as coisas que eu vivia no Brasil, quem eu era, não tinha deixado de existir, sabe? Só porque eu mudei, né? Eu tinha que negociar com aquela Ariane do Brasil também, que no final das contas, ainda mais com toda a tecnologia que a gente tem, você fica em contato com o país de origem, sabe? Com o lugar de origem, não tem como. Com a família, com as coisas que estão acontecendo, as barbaridades que acontecem no Brasil, enfim, com tudo isso. E aí eu falei, cara, onde que eu tô? Né? Aí veio a crise existencial. Tá, no começo era, cara, eu posso ser quem quiser. Depois foi, tá, o que eu quero ser então, né? Falando sério. Tipo, você perdeu algo que te definia, ao mesmo tempo você não pôde ser o que você era, e aí nesse momento é um vácuo de você não saber, tá, então o que eu sou agora, né? Tipo assim, você perdeu... Não, e não saber o que pôr naquele lugar, porque veio um vazio, né? E também tem mais uma coisa, que eu acho que você até vai tocar, mas desculpa, que a partir do momento que você sai de onde você está e vai para outro lugar, você também para de ser definido como um de nós e começa a ser definido como um outro. E parece que a caixa do outro é um pouco mais estreita sempre, assim, né? Não sei se você concorda comigo, se acha que eu tô viajando, mas... Não, é muito assim, é exatamente assim. É essa experiência que eu tive, essa experiência que eu escutei dos participantes da minha pesquisa, e essa experiência que eu tenho lido, né, de várias fontes diferentes, mas você sai do lugar que você estava e você se torna um outro pro lugar que você estava antes. Porque você realmente já não é o mesmo, não tem como. Também. Sabe? Também você não vai caber naquele espaçozinho lá, sabe? E daí, você também não é daqui, porque você é um outro aqui. Eu sempre vou ser a brasileira aqui, sabe? Aqui eu sou a Ariane da Silva. Tipo, se no Brasil ser da Silva significava nada, né? Aqui eu sou a Ariane da Silva. Você não é chamado de Vilar aí por quê? Porque é espanhol? Eles usam... Não, porque eles usam o primeiro sobrenome aqui.
entendeu? Entendi. E também para me diferenciar, porque aqui tem outros Vilar. Vilar é Mas da espanhol. Silva sou eu, rapaz. Sabe assim? Tipo, eu sou da Silva aqui. E todo mundo sabe quando fala Ariane da Silva, você é brasileira, né? Olha, que Então. engraçado, velho. Isso me lembra um amigo Uhum. meu que eu não vou nem falar o nome dele, né, cara? Porque, enfim, ele não gosta. Esse cara, ele é italiano, um amigo meu que é italiano. E, cara, aí, pô, muito brother meu, ele também escreve, assim como eu e como você também escreve. E aí a gente começou a ser amigo, cara, muito, muito brother. O cara, tipo, tá aquela pessoa que bate, assim, empatia muito rápido. E aí, cara, começamos a bater muito papo, conversar muito, pipipi, popopó, não sei o quê. E aí, vira e mexe, eu pegava e perguntava pra ele alguma coisa sobre a Itália, perguntava alguma coisa pra ele sobre italiano, ele é professor de italiano. E aí, tipo, quando eu me referenciava a ele a uma nova pessoa, eu falava, daí é o Luiz, cara, aquele lá que é italiano, sabe, uma coisa assim. Aí, cara, no final da Libertadores, contra o Santos, eu sou palmeirense, né? Eu chamei ele pra vir pra cá, porque ele tava começando a entrar no processo de palmeirização, digamos assim. Nossa, coitado. Você é corintiana, você tem cara de corintiana. Não, eu sou flamenguista. Puta, Palmeiras perdeu hoje pra vocês. Enfim. Mas eu nem sei, eu só digo que Mas eu não acompanho flamenguista normalmente nada. nem sabe mesmo. Flamengo é tipo aquele católico cultural, assim, sabe? Que nem vai na missa, nem nada. Flamengo é isso. É uma massa de gente que nem se importa com aquilo lá. Enfim, sacanagem. Ai, que eu tô com raiva que vocês ganharam. Aí o Palmeiras ganhou, cara. E a gente muito cachaçado, papapá. Eu chorei, cara. Cara, eu não chorava por conta de futebol desde os meus, tipo, 10 anos. Assim. Mas eu caí na laia. Aí, depois disso, a gente comeu uma pizza. E a gente já tava muito bêbado. E aí, nisso, ele começou a falar de um outro amigo dele, também aqui do Brasil. E você vê, ele não fala da Itália. Ele não fala da Itália aqui. Olha que louco, você vai entender o link que eu tô tentando fazer. E aí, lá pelas tantas, ele começou a falar desse amigo dele. E aí ele falou como esse amigo dele é especial pra ele, como ele gosta desse amigo dele, pipipipopopó. E lá pelas tantas ele falou assim, uma coisa que eu gosto muito nele é que ele nunca se refere a mim como eu sendo italiano. Nunca comentou comigo sobre a Itália. Ali eu senti tipo assim, pô, eu já comentei, cara. E aí ali depois, logo depois eu fiquei pensando, por que isso incomoda ele, cara? Sacou? Por que isso incomoda, tá ligado? Tipo, será que ele quer ser agora daqui e não ser reconhecido como um outro? É alguma coisa nesse sentido? Você acha que é alguma coisa nesse sentido? Eu penso que sim. Faz quanto tempo que ele tá aí? Acho que ele mudou pra cá em 2013. Já faz um tempo, né? E ainda não ser parte, sabe? Eu acho que é sempre isso, é sempre ser colocado nesse lugar do outro. E também tem a ver com estereótipos. É como se quando você é outro, não é só que você é coisificado, né? A relação quando você coloca o outro como outro, é como que você, olha, ele não é parte da gente, ele é uma outra coisa que a gente não entende muito bem. E aí você também constrói um certo imaginário sobre o que significa esse que você não entende muito bem, né? No caso do Brasil, tem talvez um certo discurso sobre o que é ser italiano, o que é ser gringo, sei lá. Né? No caso dos brasileiros que estão fora, é muito, muito estabelecida o que é ser brasileiro, o que é a brasilidade. Que tem a ver com samba, que tem a ver com mulher pelada, que tem a ver com sensualidade, que tem a ver com futebol, né? E é bem limitado, é bem homogeneizante, sabe? Exatamente. Como se tirasse de alguma maneira a sua subjetividade nesse sentido, tipo, você vai ter que quebrar aquilo para conseguir pelo menos ser reconhecido em uma E não primeira para você quebra, chegar a um ainda mais assim, por exemplo, no caso do Brasil, teve uma campanha internacional para o turismo do Brasil nos anos
acho que não lembro exatamente quando que foi, mas que incentivaram, né, o turismo, inclusive o turismo sexual no Brasil. Então venderam a imagem do Brasil, né, como esse paraíso tropical, sabe? Todo mundo Detalhe, anda. alguns resquícios dessa visão foram inclusive passados pelo Bolsonaro quando ele foi fazer algum discurso, não lembro se em Davos, lembra? Que ele falou que nós temos. Visitem o Brasil, nós temos mulheres muito bonitas, uma coisa desse Nossa, sentido. Lembra disso? que nojo, né? Que nojo. Não, mas tem a ver com essa propaganda mesmo, que ainda Uhum. tá e ainda acontece, né? Não sei, pelo menos aqui no Chile, teve um grupo de axé muito famoso nos anos 90, que veio para cá. Ah, tá, E pensei que era chileno. não, de brasileiros que vieram para o Chile e fizeram isso. E é o axé que a gente conhece, mulher rebolando, né? Toda aquela sexualização do corpo da mulher, da mulata, né? Então tem todo um discurso construído em torno disso. Então não é só, eu acho, não é só se sentir fora, né? De nunca vou Se encaixar sentir no negócio. encaixotado mesmo em uma Não se coisa sentir já. encaixotado. Talvez ele, sei lá, eu acredito também que a Itália é múltipla, sabe? Porra! É plural, né? Itália é pra caralho. Até Entendeu? agora os italianos Então, não estão tipo, entendendo o que é ser italiano, pô. e a Né? gente vai, né, desde fora, colocar ele na caixinha do italiano, Sim, né? Uma identidade super, né, complexa que é a identidade nacional, que a gente sabe também que é uma construção social, que a nação é uma construção social que foi inventada, né? A nação brasileira, né, nos anos 30, quando Getúlio Vargas começa a falar da miscigenação e que ser brasileiro tem a ver com a democracia racial, é um mito, sabe? É um mito que a gente compra, que a gente acredita. Depois, lá no final do século XX, também toda essa propaganda em torno à sexualização das mulheres brasileiras, que é muito forte, né? Principalmente para migrantes que estão fora do Brasil, né? Também dentro do Brasil é horrível, mas quando você vai para trabalhar e você quer trabalhar sério, você quer ser um profissional, as pessoas voltam a te colocar no lugar de um corpo sexualizado, né? E isso acontece muito. Então, tem a ver com isso também, eu acredito, né? interessante. Que Não, eu não quis nem te parar, não, eu só tava concordando. não era isso mesmo que eu tinha para falar, né? Eu acredito que tem a ver com essa. É como se fechasse uma porta para a gente quando encasilham a gente. É Nem como existe se essa você palavra. precisasse ter para chegar. E tipo assim, a gente tá falando sobre migração porque migração acaba que é muito, muito forte, né? Tipo, essa coisa do. Porque você vai ter. Você não sabe exatamente como é que é a Itália. Você não sabe muito bem como é que é o Brasil. Você não sabe muito bem como é que é o Japão. Mas você já escutou alguma coisa, tá ligado? E aí nisso você vai ter alguns padrões de generalização ali que você faz. E na hora que essa pessoa chega, você encaixa ela naquilo. E tudo aquilo lá que você vai perguntar, sempre que você vai falar com essa pessoa, você vai estar tentando reafirmar isso. Exatamente. E é uma coisa natural, não é nem por maldade, mas tipo assim, tipo, sei lá, um italiano, pegando o exemplo, o cara odeia que coloca aquele como italiano, mas estamos aqui, né? Mas enfim, vamos utilizar isso como por exemplo, né? Mas e aí, a Itália é tipo o Brasil mesmo, né, cara? Tudo meio desorganizado, vocês são meio, tipo, os vagabundos da Europa, né, não? Umas coisas assim. Sabe uma coisa, tipo, que é o estereótipo que chega aqui e aí você tenta colocar o cara. Só que às vezes o cara, tipo, é um puta de um. Como se não existissem pessoas certinhas na Itália. Ou como se não existisse um cara que é totalmente maluco na Alemanha. Uma parada, tipo, né, a gente vai tentando encaixotar. E isso acaba que vai fazendo essa pessoa que tá nessa situação de pegar, escutar essa pergunta e se perguntar, tipo, mas eu não sou assim, eu sou assim. Pera lá. Não sei o quê. E acaba que faz com que essa pessoa se sinta não ali, e aí ela pega e repassa essa sensação para de onde ela estava, para essa identidade que colocam ela. E aí que vem o ponto. Peraí. Vamos lá. Que é a força da identidade. Que é onde eu quero chegar com você. Em 2017, eu vou dar uma devagada aqui, mas você vai entender. Em 2017, eu fiz uma viagem que para esse tema aqui que a gente está fazendo é excepcional.
eu fui selecionado para ir para o Rio de Janeiro para representar o Mato Grosso do Sul numa parada aí. E aí foi selecionado um jovem de cada estado do Brasil. Só não foram selecionados Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Acre. Só. De resto, Brasil inteiro. E ali já começa uma sensação extremamente estranha de caralho, eu não tenho nada a ver com esse povo. Nada a ver com esse povo. E aí, foi uma semana muito intensa, de muitas atividades e tal. Era uma parada meio intelectual, tipo assim, chamaram... Cara, Cristóvão Buarque foi nesse lugar. Tinha muita gente de vários cantos intelectuais pra ir lá dar palestra pra gente, uma coisa assim, atividades pra tentar fazer a gente pensar coisas, enfim. E, cara, uma coisa que ficou muito maluca pra mim foi como ficaram isolados o pessoal do Sul em relação ao pessoal... Cara, Nordeste e Norte virou um bloco. Virou um bloco. Inacreditável. Aí, eu sou de São Paulo, então eu tenho mais jeito de um cara paulistano, ou pelo menos paulista, do que de um sul-mato-grossense. E tinha um outro sul-mato-grossense. Esse sul-mato-grossense estava com esse pessoal de Goiás, saca? De Tocantins, de papapá. Esse cara juntou ali. E eu fiquei completamente ilhado, cara. Porque também o paulistano, o paranaense, não tinha nada a ver comigo, cara. Sacou? E aí, cara, eu ficava olhando assim e falava, cara, o meu papo não bate. E na hora que você ia conversar com a pessoa tentava colocar você numa categoria e você também tava tentando colocar a pessoa numa outra categoria. Tá ligado? E ao mesmo tempo você ia quebrando a cabeça de falar, caralho, como que esse cara pensa assim, sendo que ele mora em tal lugar? Sabe? Era uma coisa do tipo, nossa, então as minhas categorias não serviram pra nada a vida inteira. Porque o que acontece? Quando você pensa em alguém do Amapá, você vai pensar em uma pessoa de um jeito. Essa pessoa não tem porra nenhuma com o jeito que você imaginou. Às vezes tem os estereótipos que batem. Por exemplo, cara, tinha um cara de Camapuava lá, Paraná, que, gente, era o estereótipo. Era inacreditável. Aquele lá de Guarapuava, que não sei o quê. E era exatamente o cara paranaense, meio rural e papapá. Mas ao mesmo tempo tinha um outro cara lá, que era esse cara aqui foi o doido de tudo. Ele não tinha nenhum cara do Rio Grande do Sul, mas ele era paranaense. E esse cara, bizarro, velho. Ele se identificava como gaúcho. Mas peraí, você é do Paraná? Ele falou, sim, mas a Revolução Farroupilha é o Sul. Tipo, o Sul é meu país, tá ligado? Nossa. E aí, cara, esse cara era gremista também. Calma que você vai ver a relação do que eu tô falando. E, cara, ele levou o chimarrão e todos os dias ele tomava o chimarrão dele. Quase que como se fosse uma tentativa de afirmar eu sou gaúcho. Tá ligado? Se você conversava com ele, ele começava a contar histórias de Érico Veríssimo, aquela obra grandíssima lá do Sul, qual é o nome? O Tempo e o Vento, não é? Não, o Tempo... Eu vou colocar aqui o nome, é uma obra que tipo, como se fosse uma odisseia gaúcha, assim, da Revolução Farroupilha. O cara começou a contar a história dos gaúchos. Ele era completamente getulista, que é gaúcho. Tipo, uma coisa... E cara, ele era gremista, de tipo assim, tocar na torcida do Grêmio, ser o embaixador do Grêmio no Paraná, como se fosse uma tentativa de afirmar, eu sou gaúcho. E ele era contra a identidade nacional brasileira. Tá entendendo? Uhum. Beleza, esse caldo de cultura aí. Eu tenho uma descendência, 16 avos da minha genética, pra ser preciso, libanesa. Muito pouco, muito pouco. Mas o que acontece? Na época ali, em 2014, mais ou menos, tava acontecendo muitas questões do ISIS, né? E, porra, Síria e Iraque são 2 países árabes. Uhum. E era engraçado como me pegava muito diferente ver a população árabe, saca? Como se fosse talvez algum parente meu. Entende? Uma coisa do tipo... me parecia ser ainda mais revoltante, sabe? Como se fosse o meu povo. E eu não sou um cara que tem uma identidade árabe, assim. Tipo, minha família não tem identidade árabe, sabe?
É uns libanês católicos que vieram pra cá e não são nem muçulmanos, sabe? Minha casa, a única coisa que tinha de referência árabe na casa da minha avó, que é filha de árabe, libanês, era um narguile. Muito antes de ser moda aqui em Campo Grande, as tabacarias. Né? Mas enfim. E aquilo, eu ficava tentando entender como que funcionava um cara pegar e explodir alguma coisa em prol de algo. Sacou? Tipo, o cara resolver entrar na Al-Qaeda, o cara resolver entrar no Hezbollah, o cara resolver isso. E aí, cara, tem uma coisa do tipo, por exemplo, eles são muito orgulhosos da história deles, eles são muito orgulhosos da língua deles, da religiosidade deles, eles são muito orgulhosos das vestimentas deles. Inclusive, de tal maneira que até os anos 70, por exemplo, no Irã, o Irã que não é árabe, no caso, é persa, mas ainda assim, tá ali mais ou menos naquele bolo de cultura ali, que tem um pouco de interligação, e também são brigados, enfim. Uhum. Que, cara, tem um museu lá na capital do Irã, em Teherã, que diz que que foi o povo persa que inventou a roda, que foi o povo ali é o berço da civilização. Eles colocam isso. Então, para eles, aquilo é um sinal de orgulho muito grande, sacou? Então, quando eu penso em mim mesmo como árabe, não eu, Lucas Mato Grosso, mas eu me imaginando um árabe, tá? Eu vou me remeter a esses símbolos, a esses signos, e eu sendo partícipe disso. Calma que você vai ver onde que eu vou chegar, tá? Parece que eu tô viajando longeão, mas... E aí, o que acontece? Tem um filme brasileiro chamado Corações Sujos. Já assistiu? Não. É um filme que fica aí a indicação para todo mundo. É um filme nipo-brasileiro, ou seja, feito entre Japão e Brasil, que conta uma história real aqui no Brasil, bizarra. Lá em Franca, interior de São Paulo, eu acho, que é uma cidade que tem muitos japoneses. Aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial olha que engraçado como o papo vai interligando. Foi durante o governo do Vargas, né? E o Vargas tinha uma política de união da identidade nacional. Inclusive, o meu time, o Palmeiras, não se chamava Palmeiras, se chamava Palestra Itália. Assim como o Cruzeiro não se chamava Cruzeiro, se chamava Palestra Itália. Era o Palestra Itália de São Paulo, o Palestra Itália de Minas. Só que todos esses símbolos que eram relacionados a outros países, principalmente países que estavam lutando contra o Brasil na Segunda Guerra Mundial, deviam ser abolidos. Nesse caso, o Palmeiras quase foi extinto, mas ele entrou em uma parceria para trocar o nome. Então, assim, ó, não, beleza, a gente vai pegar e trocar o nome, simples assim. Trocaram o nome para algo que é completamente brasileiro, uma palmeira, e o Palestra Itália de Minas pegou uma constelação que é extremamente ligada ao Brasil. Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul. Por isso que por isso daí que saiu o nome desses times. E lá no interior de São Paulo, tinha uma colônia japonesa muito forte. E o Japão tem um orgulho nacional muito forte. E eles tinham uma coisa do tipo, o Japão nunca perdeu uma guerra. O Japão não vai perder essa guerra. E quando o Japão desiste da guerra, olha que maluca. Esses caras que estavam ali nessa cidade, eles começaram a achar o seguinte, porque eles hasteavam bandeira do Japão, chegava os milico brasileiros dando cacetada nos caras, rasgava a bandeira do Japão, queimava a bandeira do Japão. Então eles se sentiam oprimidos por aquela força daquele Estado que estava ali dizendo, você não é isso, agora você é brasileiro. Se você hastear essa bandeira aí, você vai levar pau. Na hora que eles escutam que o Japão havia desistido da guerra, eles acham, estão mentindo para nós japoneses, para a gente não fazer uma insurreição. Se é isso que eles não querem, é isso que a gente vai fazer. E aí chegou a ter um cara que se montou de samurai no meio do interior de São Paulo,
De verdade. E esse cara chegou a cometer o harakiri, aquele suicídio no final das contas. É muito sério isso, é real. Tem esse filme aí. Contei o final do filme, desculpa. Vou meter um ponto sem spoiler. Foda-se, né? Já era. E por que isso aqui me remete a essa questão dos árabes? Porque o cara pega e vê o... Você vai ver onde eu vou chegar, tá? Calma aí. Ele vê a população dele morrendo. O pai dele morre numa explosão, sei lá, de Israel, que seja, de sei lá quem, dos Estados Unidos, que mata o pai dele, que era um civil, que nunca tinha feito nada pra ninguém, não sei o quê. Aquilo ele vai falar assim, estão tentando matar a minha identidade, o que eu sou, né? E é verdade, é um projeto, né? A gente querendo ou não, né, tem, ainda que seja por fins econômicos, tem um projeto meio de borrar ali, né, de dar um acabado ali com o universo árabe, sabe? Tipo... Talvez. Aí, calma, deixa eu só acabar. Enfim. Você vai ver onde eu vou chegar, que eu vou chegar na falta de identidade. A ideia é chegar na falta de identidade. Então, eu já tinha esse caldo de cabeça, assim, né? E aí, fui lá no negócio do Rio de Janeiro e chega um cara vestido, um homem negro, qualquer... Agora eu esqueci o nome da religião, não sei se ele era bandista ou se ele era candomblessista, sei lá. Mas o cara era totalmente vestido de branco, com um negocinho na cabeça, assim, e tal. Não, de azul, aliás, minto, com um negocinho na cabeça, assim, e tal. Tipo, muito... características muito africanas, assim, de roupa, de vestimenta. E aí ele começou a falar, deu a palestra dele, pipipipopopó, tal, não sei o que, acabou a palestra dele, eu fui tentar conversar com ele. E aí eu coloquei exatamente isso pra ele. Eu falei, cara, vou fazer uma pergunta, eu tenho um pouco de receio de você se sentir talvez ofendido com a minha pergunta, mas eu vou fazer ela o senhor vai entender que eu tô fazendo ela do fundo do meu coração, tá? Aí ele, não, beleza, pode fazer. Aí eu perguntei pra ele, olha, eu coloquei exatamente esse negócio do corações sujos, coloquei exatamente esse negócio dos árabes que entram em grupos armados pra brigar e papapá. Mas você pode pegar pra qualquer coisa, cara. Esses grupos revolucionários são todos, tipo, eles juntam em alguma identidade e fazem essa identidade ser o mote pra eles irem pro pau, morrer e o cacete. Aí eu virei pra ele e falei assim, cara, e é inegável que existe uma violência muito grande no Brasil em relação à população negra. Só que parece que essa população negra, ela apanha, morre pra caralho, papapá, e nada acontece. Isso tem relação, você acha, com o fato deles, de vocês, né, terem, de vocês ter sido retirado todos os símbolos negros, africanos, de vocês não saberem nem o que vocês são, porque no final das contas vocês só são identificados pela cor e não por uma tipo, sei origem lá, étnica. a tua origem étnica foi completamente perdida nisso tudo. Os seus deuses, os seus mitos, os heróis, essa coisa. O sobrenome, né? Eles não tem nem sobrenome, cara. Tipo... É todo mundo de Souza, Pereira, da Silva. E ficou uma massa de pessoas que acabam que não tem como recorrer a essa identidade. E acaba que parece que isso faz com que eles não consigam gerar essa aglutinação. Que daí de 2017 para 2021, ano que a gente está agora, parece que isso tem começado a ser trabalhado de maneira mais clara. Você vê mais gente deixando o cabelo com mais signos da África e papapá. Mas você vê isso, mais ou menos, que eu tô falando? Tipo, você concorda com o que eu tô falando? Tem vários pontos aí, né? Uma meia hora aqui. Não, primeiro, o Easy tem um autor que chama Castells. Você conhece. Tô ligado. Né? Que ele trabalha justamente, tem um livro dele, que eu não me lembro, mas depois eu posso passar aqui para você colocar embaixo também, que fala justamente de por que essas pessoas, esses jovens, né, estão dispostos a sacrificar a própria vida, né, em prol, por exemplo, do Easy. Né? E uma das conclusões que ele tem é que são jovens que vivem um momento de desesperança muito grande, existencial, né? Não só
não só uma desesperança econômica de não encontrar trabalho, enfim, né? São pessoas excluídas do mundo moderno atual. São pessoas que não encaixam. Por exemplo, são filhos de imigrantes árabes na Europa que são renegados todo o tempo, que são tratados como inferiores, que não conseguem, né, estabelecer uma vida digna e que não que não tem identidade, mas não tem nada para se agarrar. O que eu sou? Eu nasci aqui, mas não sou daqui, mas sou de lá, mas não me identifico com lá. O que está acontecendo aqui, né? E é isso somado à pobreza, ao desespero, tantas outras coisas, a raiva também, né? De como você falou, de talvez ver algum parente ou saber da família que foi morto, etc. Ou sofrer preconceito consigo mesmo. Exatamente. Isso é super comum, né? Então, isso é uma. Essa pessoa se torna uma presa fácil para essas grandes políticas de identidade que vem de, olha, se você vier com a gente, você vai ser alguém. Digo mais, Você vai vai ter um ser um herói para propósito na sua pessoas vida. como você. Você vai ser o Você vai ter herói um que você está propósito. procurando. Exatamente. Um propósito para a tua vida. Você vai ser alguém. Você vai ser reconhecido. As pessoas vão saber quem que você é, né? E realmente a pessoa, né, explode no meio de uma praça, né? Começa a ser reconhecida, né? Mas esse autor vai trabalhando durante todo o livro dele, ele tem vários estudos sobre isso, de como essa fragilidade do laço social desses jovens, né, que não pertenciam a nada, e não pertencia a nada burguês, que nem eu posso dizer que eu tenho agora, né? Aí eu vou escolher a identidade, né? É um pertencer a nada de ser o tempo todo excluído, né? E aí eu toco no tema da raça também, né? Da criação da ideia da raça e da hierarquia de raça, que é no Ocidente super importante até para a constituição das nações no Ocidente, né? É preciso que o Estado tenha um inimigo dentro do próprio Estado para justificar a sua existência, né? Então aí a luta de raças que antes era uma etnia contra a outra, nos Estados modernos vai se transformar, né, num outro que está dentro do Estado, né? Que no caso do Brasil e de muitos lugares também são as pessoas que não são brancas, né? Para dizer alguma coisa. Tudo isso para dizer, né, que quando a gente migra de um lugar para o outro, ou quando a gente está no nosso dia a dia negociando as nossas identidades a partir daquela ideia de identidade que eu estava discutindo com você, não é a mesma coisa a experiência de você construir a identidade de acordo com a tua posição social, tá? Então, por que, não sei, uma filha de imigrante, sei lá, árabe, que está na Europa, isso leva paulada da vida? Não é a mesma coisa que um filho de um migrante alemão que está na França. Você me entende? A experiência de vida vai ser outra, né? As possibilidades de negociar alguma coisa são outras. E aí talvez o desespero por não ter possibilidade de ser quem se é, ou na verdade até de ter uma vida digna, assim, como mínimo, leva essas pessoas a se aferrar a essas tecnologias, como, por exemplo, participar de um grupo terrorista. E por que, Né? que a gente precisa se identificar? Qual que é esse movimento que a gente faz para tentar, por exemplo, se aglutinar em uma torcida organizada, de, por exemplo, torcer para Portugal porque você é descendente de português e não de alemão? Tem uma porrada de gente aí que torce para a seleção alemã porque eu tenho o sobrenome Becker, tem o sobrenome, sei lá, do que, tá ligado? O cara é brasileiro, o cara é não sei o que, mas não gosta de seleção brasileira. Por quê? Sou descendente de alemão. O que é isso? Tá ligado? E Cara, outra, é muito louco, né, de pensar, só um detalhe aqui. Como a gente vai vendo que a ideia de identidade, ela permeia tudo e como ela é realmente o centro hoje em dia para você pensar muita coisa, né, cara? Que, tipo, tudo é identidade, tá ligado? Tudo é identidade. Você pega, por exemplo, o cara vai lá e atira em... Os dois guris que atiraram no pessoal lá em Suzano, aquilo lá também era uma questão de identidade. Eles se identificavam com o pessoal ali do Fortran,
tá ligado? Que ficava colocando eles como possíveis heróis caso eles fizessem aquilo. Era um monte de cara frustrado pra cacete e precisava se afirmar dentro daquilo, né? O que faz a gente se aglutinar nesse sentido? Você consegue ver o porquê? Cara, olha, eu estava pensando em várias coisas, né? Eu acho que, primeiro, porque o ser humano é um ser político, no sentido de que a gente é um ser social, né? Gregário. A gente precisa da sociedade, de alguma forma, ainda que seja, eu posso ser ermitã, né, vivendo no topo da montanha, mas eu vou estar dialogando com alguém, talvez com livros, né? Eu preciso disso. Mas mais que isso, eu acho é interessante pensar a identidade no momento histórico que a gente está vivendo, que é um momento em que os lugares sociais, as posições sociais, as identidades sociais estão em questionamento, que antes não eram questionadas da forma como são hoje, ou desconstruídas mesmo. Imagina, a gente está falando de gênero, né? O que significa ser homem e ser mulher? Isso na geração dos meus avós não tava essa pergunta, né? Então a gente vê, até pensando em Bauman também agora, né? Ele tem um livro que chama Identidades, e tem outros autores também, Stuart Hall, que trabalham com essa ideia, mas por que identidade? Por que agora? Né? E tem a ver com essa desestabilização do que antes era seguro para a gente. Por exemplo, um exemplo bem tosco, mas não sei, uma pessoa lá dos anos 50, bem, a mulher ela tinha toda a vida dela já determinada, né? Ela ia ser mãe, ela ia servir o marido, enfim, tinha todas as regras ali super bem estabelecidos. O homem, provavelmente, ele ia trabalhar, provavelmente, dependendo do país onde ele estava, tinha uma certa revolução das indústrias, sei lá, automobilísticas, o Fordismo e não sei o quê, ele ia trabalhar naquela empresa, e ele ia trabalhar naquela empresa, naquele cargo, provavelmente, toda a vida dele, para depois chegar no final da vida e se aposentar, né? Classe média, vamos supor assim, né? Os papéis sociais, eu já falei, os roles, misturando espanhol com português. Os papéis sociais estavam muito mais bem estabelecidos como no sentido prescritivo da coisa, né? E o que vai acontecer, principalmente depois, né, mais para o final do século XX, com o neoliberalismo, que a grande sacada do neoliberalismo é individualizar as pessoas, porque cada um vai consumindo mais e mais, ser consumidor e ser sujeito ou econômico, né? Uma pessoa que está em torno, que vive em torno ao mercado de trabalho e que respira o consumo. Hoje a gente vê como que o consumo, inclusive, é ligado ao prazer, né? Então, quando a gente precisa, né, ficar em casa sem ter que sair o tempo todo para comprar, como que isso angustia, sabe? Então, tudo isso para dizer que nosso momento histórico é um momento em que as estabilidades, a responsabilidade, na verdade, de agenciar a tua identidade, de responder essa pergunta, quem que você é? Tá nas tuas costas, Lucas. É você que tem que responder. E aí você vê um movimento extremo, né, de pessoas se agarrando a uma figura como o Bolsonaro, por exemplo. Não, o bolsonarismo, para mim, só colocar, mas ele tem muita relação com identidade mesmo. Muito identidade. E eu acho que o grande fator que marca o bolsonarismo é uma crise da masculinidade. Não é? Faz muito uma sentido. Crise de muitos valores relacionados ao patriarcado. Né? Tipo assim, cara, você vê, é uma dificuldade, por exemplo. Tem mulher também, mas, cara, não sei, velho. Você vê um homem, tipo, mais velho, da minha idade, difícil de você achar um bolsonarista mesmo. Tá ligado? Difícil. O cara tem que ser muito zoado, assim. Mas o cara, um cara com 50 anos, mais ou menos, pra ele não ser bolsonarista, é muito difícil, um homem. Muito difícil, cara. Ele critica o Dória, ele critica a OMS, ele reconhece o problema da pandemia, mas é muito difícil você achar um cara desse que critica o Bolsonaro. Apesar de tudo. Mas é porque ele tá se vendo no Bolsonaro. O que é o Bolsonaro? O que é? Primeiro, é um perdedor no sentido. Até ontem eu estava vendo uma entrevista da Gabriela Prioli, com um autor que escreveu esse Michael livro. Sandel. Isso.
Inclusive, deixa eu já fazer uma propaganda aqui sobre o Sandel. Se você jogar, eu acho que tem no YouTube, Michael Sandel, se você falar inglês, né? Eu não sei se tem... Eu acho que não tem legenda em português. Não lembro. Mas se você colocar Michael Sandel, Justice, sei lá, Harvard Conference, alguma coisa assim, você vai ter um curso dele inteiro, cara, falando um módulo dele explicando o livro dele que chama Justice, que em português é Justiça. E é muito legal, cara, muito legal mesmo. Enfim, eu tô parecendo Faustão aqui, mas vamos lá. Desculpa, pode falar. Ô, louco! Ô, louco, bicho! Não, mas assim, o lance do Bolsonaro, ele encarna, né? Eu acho que ele também tem um lance de promessa ali, Bolsonaro. Promessa de uma vida um pouquinho mais estruturada, ainda que é paradoxal, né? Mas, assim, tipo, as referências dele são muito o exército, coisas muito estruturadas, quadradas, né? Sim. Mas que são quadradas e rígidas, mas que têm uma estabilidade. É isso. E o que o sujeito não tem, né? Ainda assim, tipo, o Bolsonaro é um desastre como pessoa, né? Mas se você olha a figura dele, claro, o discurso que ele traz, os valores que ele fala, né? Porque ele viveu outra coisa. Mas os valores que ele fala, família, ser cristão, ele está remetendo a valores lá do século XIX para o século XX, né? E aí, tipo, porque no final das contas dá a impressão que a culpa dessa instabilidade identitária que a gente tem, de não saber quem é, além do mais, a gente tem que se responsabilizar pela gente mesmo, cara. Eu tenho que lidar com essa montão de escuridão que eu tenho dentro de mim, com as minhas neuroses. Eu tenho que ser uma pessoa melhor, sabe? Eu tenho que trabalhar para isso. Isso tudo de certa forma, responsabilidade, claro, do neoliberalismo, quando a gente pensa nessa individualização. Define neoliberalismo aí pra gente rapidinho, só porque eu acho um termo complicadíssimo, eu não consigo entender. É complicadíssimo. Eu penso mais como neoliberalismo momento você coloca mais ou menos nesse momento em que a gente tem a sociedade de mercado muito clara e que tem essa coisa do tipo, você vai lá e compra, você vai lá e faz, essa estrutura de pensamento. É bem mais individualizada a coisa. Quando a lógica do capital, ela vai dentro das famílias, cada vez mais dentro das casas, de uma forma que você se pensa dentro... Você se pensa em modo ou econômicos, que Foucault usa, né? Tipo, a ideia de eu sou um sujeito econômico. E isso tá em mim, tá em você, né? A gente pode até ser, eu não sei, eu sou comunista. Tinha até uma revista, aquela Você S.A. Lembra? Você S.A. É pra fuder. Mas e aí? Todo esse boom do autoajuda, né? Tem muito a ver com isso. Uhum. Né? Mas também abre uma possibilidade, esse momento que a gente está vivendo, de a gente se responsabilizar mesmo. Né? E de não ser só comprando que a gente resolve nossos problemas, mas olhar para a gente mesmo e falar, cara, tomar as rédeas da tua vida, à medida do possível, né? Porque sempre é uma negociação com o meio. Mas o lance do Bolsonaro, eu acho que é isso, tipo, tem uma certa raiva também da sociedade, e até o Sanders, né? Sandel. Ele estava falando sobre isso contra as especialidades, contra a ciência quase, sabe? Essa ideia de, que raiva, sabe? E eu acho que é uma raiva também no sentido identitário, porque a ciência oferece verdades, mas são verdades que são retrabalhadas e reconstruídas o tempo todo. Não é uma verdade universal. O próprio método, estável. Né? Não poderia não é estável. Como era a religião católica, os dogmas, por exemplo. Isso que eu ia falar. Tipo assim, acho que o fato de você não conseguir mais ter dogmas que... Porque talvez são pessoas que se estruturaram por muito tempo a partir de dogma e você se enquadrar dentro daquele dogma ou trabalhar por fora do dogma, mas ou aceitar. Então, tipo assim, dentro de uma dinâmica de hipocrisia, assim, tá ligado? Não, o casamento é importante, não, eu traio minha mulher, mas, pô, isso é normal também, pô, não sei o quê, mas o casamento tá lá, ou não sei o que tá lá. Então você deixar essas estruturas encaixotadinhas, bonitinhas, porque na cabeça dessas pessoas, de repente, você se enquadrar é um processo natural, mas mais importante do que tudo é você ter isso já estabelecido, porque
desde criança elas tinham isso e se enquadrar dentro daquilo é o processo natural. A partir do momento que a gente começa a quebrar isso dá um tchan na cabeça das pessoas, dá um surto. Tem alguma coisa nesse sentido? Não, imagina, eu não sei, eu vou na psicanalista, por exemplo. Cara, é um trabalho do caralho, sabe? Você ser dono de si mesmo, né, dentro das possibilidades, é um trabalho do caralho. Então, quando o Bolsonaro ele vem falando, olha, eu vou trazer esses valores de volta. Nossa, quem dera se voltasse a ditadura. Imagina, ditadura determina até, sei lá, o que você vai comer, o que você vai comer, o que você vai fazer, o que você não vai fazer. Né? Que maravilha, né? Mas você entende? Que maravilha ter alguém que estruture nossa vida, que nos diga o que fazer, porque eu não sei o que eu vou fazer com essa minha vida, né? E talvez eu tô falando de um lugar privilegiado, né? Porque eu, apesar de ter vindo de uma família pobre, né, hoje eu tenho condições de pagar uma psicanalista, por exemplo, né? E me desafiar nesse sentido, né? Mas E como é louco, né? Que tem uma... Utilizando esse termo que você usou do privilegiado, como é realmente um privilégio você ter um terapeuta, cara. Cara... Bizarro. Eu, por exemplo, não consigo pagar um terapeuta. E eu, tipo assim, tem muitas questões que eu gostaria de levar para uma terapia e tal. E, cara, não tenho grana, cara. Não tenho grana. Se eu pagar um terapeuta, vai sobrar. Vai faltar. Né? E eu não sou exatamente um quebrado da vida, tá ligado? Eu sou um cara que não tem onde cair morto, mas ainda assim. Mas eu não é muito sou bom. dogmática também da terapia, né? Eu preciso disso e eu dou um jeito, mas tem muitas formas de você se construir, sabe? De você O meu ser processo é pela agente da sua escrita, por própria exemplo. vida. Exatamente. As artes, né? O que são as artes? Mas se fazer responsável pelo próprio quarto escuro, né? De dizer que você, Lucas, né, considerando e dando, né, obrigada a todas as instituições e discursos que te constituem, o que você vai fazer com isso? O que você faz com o que fizeram de você, sabe? E daí, né? E essa pergunta é o que eu acho que as pessoas não querem responder. E aí elas se aferram a coisas que nem precisa pensar. Se você pensar o discurso do Bolsonaro, ele é muito básico, né? Ele não vai muito além daquilo ali. É aquilo que tá lá, tipo, é isso aí, entendeu? Né? Então, ele não... reflexividade zero, né? E eu acho que as pessoas estão meio desesperadas, porque ou é isso, ou é ter que lidar com você mesmo, sabe? Cara, eu fui até pesquisar aqui pra confirmar, porque você usou um termo e que me remeteu a uma coisa. Você sabia que tálamo, de hipotálamo, vem do grego quarto de dormir ou quarto escuro? Não sabia. Engraçado, né? Porque você falou desse ter de lidar com esse quarto escuro. E é o nome que os caras deram pro hipotálamo, né? Que era o quarto escuro. E o Interessante, né? hipotálamo é justamente o lugar das emoções, né? Ele tem esse lugar aí. É exatamente isso. E aí eu vejo também muita gente, né, bolsonarista, e que você vê que é muito infantil em certas coisas. Você entende? Então, São eu não emocionalmente vou fazer imaturos. isso, eu não vou fazer uma relação direta, né? Porque, primeiro, que eu não tenho os estudos para isso, né? E também porque eu sei que tem gente também que está apoiando o Bolsonaro por outras razões, né? Mas os discursos que geralmente estão em volta disso, dessa identidade, pegando o bolsonarismo raiz aí, que a galera fala, né? É muito emocional, é muito visceral, né? Não é uma coisa desenvolvida, assim, de reflexão, sabe? Tem a ver com, eu identifico porque eu gosto dele, pronto, E, né? cara, você vê uma coisa engraçada também, por exemplo, tem o homem, né? O homem, beleza, a gente já falou dele, mas as mulheres que se identificam com o Bolsonaro, normalmente o relacionam com o pai que era duro, mas era carinhoso, com o marido que é um babaca, mas ao mesmo tempo tem um bom coração. Tem uma correlação. Eu acho que a Sara, do BBB, se eu não me engano, ela colocou alguma coisa nesse sentido. Talvez ela não tenha colocado, talvez não foi ela, mas a Gina Duarte colocou isso. Lembra? Quando ela assumiu a Secretaria de Cultura, ela falou, mas meu pai também falava desse jeito, é o jeitão dele, não sei o quê, tal, sei o quê. E não consegue ver que existe uma dissociação entre o jeitão da pessoa e o político, tá ligado?
Exatamente. O cara E é um líder. é outra história, tipo, sabe? É o tiozão, sabe? Aquele tiozão que fala merda. Tá, mas tudo bem ele ser assim, entre aspas, né? Não tá tudo bem, mas enfim. Mas vou pôr ele de presidente, entendeu? Né? É muito maluco. É interessante, mas mais interessante, eu acho, é a maneira como as pessoas se vinculam à imagem dele, porque o que ele é, o que ele não é, o que ele deixa de ser, Cara, não e interessa, você mas vê. a imagem, o que ele representa para essas pessoas, Exato. sabe? Por exemplo, na hora que existe a figura de uma liderança, ela começa, aparece, aí eu tô jogando pra você, você pode falar pra mim que você falou bosta, mas parece que a liderança é exatamente o fator aglutinador que ninguém tava notando. Porque até então, o tiozão do churrasco era o tio do pavê, sei lá, mas você não conseguia ver aquilo como uma identidade. Agora, a partir do momento que tem aquele cara, existe uma identidade. E essa identidade começa a jogar. Tipo, eu sou assim, então eu tô aqui. Eu não sou assim, eu vou pro outro lado. Uma coisa nesse sentido. Você nota isso ou não? Que a Sim, identidade, sim. ela existe a partir do momento que existe um definidor daquele critério de categorização. Tá ligado? Por exemplo, eu tava. Cara, eu vou contar um negócio pra você. Cara, isso aqui, ninguém assiste esse canal, então não tem problema. Mas, esses dias, olha como eu sou maluco, velho. Eu bebi, cara, sozinho, tava muito sozinho. Essa pandemia tá me deixando muito sozinho. E aí eu falei, cara, hoje eu vou beber, véio. Comprei 4 cervejinhas e eu fico bêbado muito fácil. Bebi, lá pelas tantas. Juro por Deus, eu estava vendo um vídeo aula sobre advérbios. Juro, é verdade. Juro por Deus, é verdade. Por quê? Porque eu vi o Miguel Nicoleles falando que a ciência não é nem verbo, nem substantivo, é um advérbio. E eu fiquei tipo, o que é um advérbio? Aí eu fui pesquisar, enfim. E eu tô montando uma startup, e eu trabalho muito com categorização, taxonomia. E lá pelas tantas, eu fiquei bêbado, e eu virei para a almofada, e comecei a explicar para ela, que no caso era o meu filho. Juro que é verdade, velho. Eu acredito. Eu acredito muito mesmo, eu já fiz alguma coisa. Quando a pessoa não julga é porque ela já fez alguma coisa. Aí eu comecei a explicar pro meu filho, imaginando que eu estava numa lanchonete, que é muito simbólico eu estar numa lanchonete, porque eu lembro que eu comecei a gostar de curiosidade, de ciência e tal, porque eu ia com o meu pai nessa lanchonete chamada Pingo no I, lá em Prudente, e eu ficava falando pra ele, você sabe qual é o nome da cobra maior, qual é o nome da maior cobra do mundo? Aí ele, qual? É a sucuri. Ah, você sabe qual que é o nome de não sei o que? Qual é a capital de tal país, meu pai? Não, qual que é? Aí eu gostava de explicar pro meu pai, sabe? Eu acho que é por isso que eu gosto de divulgar as coisas, não sei, viagem. Aí então, aí eu comecei a explicar pro meu filho imaginário que as coisas são a identidade, você identifica uma coisa, aqui eu estou usando o termo identidade, mas enfim, pode não ser, mas identidade vem exatamente disso, né? De idem, o mesmo, entidade. Então, essa coisa é a mesma que essa, né? E a gente identifica as coisas a partir dos critérios de categorização que a gente faz. É assim que você faz para dizer que uma coisa é ou não é. Então você vai pegar essa coisa e vai dividir ela em diversos feixes que serão os critérios para você dizer se uma coisa é daqui, ali, ali ou ali. Então, por exemplo, eu vou categorizar algo a partir de sua profissão. Então, quem que é Ariane? Você fez uma escolha quando eu te perguntei quem era você. Você utilizou um dos critérios que você tem para dizer quem é você. Você não utilizou o profissional. O primeiro foi um critério, sei lá, de regionalidade, alguma coisa nesse sentido. Eu sou uma migrante. Mas ao mesmo tempo que tem uma outra significação, que seria uma significação um pouco mais lúdica, mais poética e tal. E quando a gente vai definir algo, a gente está utilizando categorias. E aí eu expliquei para o meu filho que eu não poderia dizer que a Letícia, que no caso era a garçonete, fui longe, velho, fui longe. Que tinha nessa cerveja, tem nessa cerveja. Essa cerveja tava brava. Cara, eu fico bêbado muito fácil, você não tem ideia. Aí eu expliquei. Não daria pra gente dizer que a Letícia, ela é uma Gwork ou uma Geraldi. Porque o que é uma Gwork ou uma Geraldi? Você sabe o que é?
Não. Não, nem eu. A gente não saberia que categoria é essa. Mas imaginemos que a gente descobre que existe uma doença, que o câncer, por exemplo. O câncer, se você jogar um determinado feixe de luz nessa pessoa, a maneira como reflete as células dela dizem se essa pessoa tem tendência ou não de ter câncer. E as pessoas que refletem de tal maneira são Gork, sei lá, e as que não refletem são Geraldi. A gente jogou nela, não refletiu, então ela é Geraldi. A partir desse momento a gente criou uma nova categoria que é baseada em um critério de como que é emanada a... Ou seja, o que eu tô querendo dizer sobre o bolsonarismo? Até existir esse critério, parece, essas pessoas não se identificavam umas com as outras no sentido de dizer nós dois fazemos parte do mesmo grupo. Coletivo. Uhum. Como o brasileiro nunca se enxerga, a gente, nem nós mesmos havíamos visto que isso poderia aglutinar pessoas. Né? Tava esparso. Você entende o que eu tô falando? Ou viajei? Uhum. Não, eu entendo. E eu acho que o mais bizarro é que isso aglutina, né? Quando você vê que um discurso, não sei, contra as pessoas negras, né, de inferiorização das pessoas pretas no Brasil, ou de inferiorização das mulheres, mulher como objeto, e você vê que isso aglutina pessoas, né, e que é o mesmo discurso, e é interessante, porque eu acho que também no bolsonarismo não é uma identidade, né, é uma aglutinação de várias identidades que formam esse pacotinho meio bizarro. Macarrônico, né? Assim. Né, que tem desde do clamor pela justiça no sentido de não corruptível, de corrupção, mas que é um clamor político no Brasil muito forte, né? Porque pela história de corrupção, o Brasil é criado, tem raízes muito profundas na corrupção. Mas né, alguém que se diz não corrupto, né? Mas ao mesmo tempo alguém que se diz religioso. Olha só quantas categorias a gente tem aqui: religioso, cristão, né? Porque ele não é das igrejas umbandistas, ele não é das igrejas, sei lá quais, não ele é cristão. Também. Não, ele é cristão. E aí ele aglutina identidades católicas e identidades protestantes, né? Porque ele não, né? Ele fica ali jogando com essas identidades, né? E daí ele gruda no machão lá, aquele machão que tá se sentindo, sei lá, excluído do mundo, porque agora todo mundo tá começou falando a broxar. Machismo, começou né? A não sei o que, gozou mais rápido. Já não pode, já não é bonito bater em mulher, tal, já não é bonito, né? Ficar desmerecendo as mulheres, né? Aí daqui a pouco tem uma chefe mulher, imagina, ter que lidar com isso, não deve ser fácil, né? Então aí você junta esse monte de pessoas que por muito tempo também tiveram certos privilégios identitários e por, né, tudo que isso pode significar de reconhecimento, né, que a gente, feliz ou infelizmente, a gente vive em base de reconhecimento um dos outros, porque a gente somos seres sociais. Né, ele tinha um lugar na sociedade de privilégio melhor que os outros, e daí ele é posto num lugar, assim, tipo, que já estão fazendo piada dele, sabe? Que zoam com ele pela maneira de ele ser. Então, esses caras também que estão assim, cara, eu tinha um lugar social e agora eu não tenho mais. Tipo os supremacistas brancos dos Estados Unidos, né? Que a gente vê, que não também apoiaram muito Unidos. Trump. Infelizmente, não só mais nos Estados Unidos. Mas assim, né? Essa ideia de que pessoas que tinham um certo lugar de poder, não tinham realmente, mas que se sentiam no lugar de poder e que agora o discurso deles está um lugar de poder. Elas tinham um lugar de poder. Sim, mas eu digo assim, não político talvez, né? Mas assim, no sentido de no dia a dia, sim, né? Poder oprimir outras pessoas, né? Mas eu digo, claro, essas pessoas estão tendo seus lugares questionados e elas estão morrendo de medo de perder esses lugares, né? Então, aglutina o religioso, né? Porque o religioso também está baixo um discurso não só identitário, mas identitário e
quase uma ideia de vida ou morte, do bem contra o mal, né? Eles têm essa lógica de funcionamento aí, e aí aglutina a galera que tá puta com os outros governos anteriores, e aí aglutina a galera que tá perdendo os privilégios, e aí você vê essa massa de gente, assim, que se você vê mesmo, é bem diversa, né? É Mas tem gente bem ficado diversa. cada vez menos diversa. Tem ficado cada vez menos diversa. Só que ao mesmo tempo, ela tem ficado não mais homogênea. Ela tem ficado um pouco mais homogênea, mas não é pequena ainda, tá ligado? Mas tem esse núcleo duro mesmo que aparentemente é um pouco meio que irredutível, assim. E você tem que atacar essa identidade do Bolsonaro e conseguir mostrar que ele não é o que as pessoas estão esperando, que ele não é igual a você, alguma coisa nesse sentido, eu acho que pra você conseguir distender essa aglutinação, tá ligado? Alguma coisa nesse sentido. Umas coisas E aí é uma coisa que me preocupa também, assim, que no Brasil tem muito, né, que eu vejo que é muito forte, que não é talvez tanto em outros países, não sei, mas essa ideia de que tem um salvador, sabe? Que vai fazer com que todas as coisas melhorem. Então sempre, parece que sempre vai ter uma o figura que próprio Lula aglutina. tá sendo tratado dessa maneira. Eu fico Tipo, louco. uma figura que aglutina, tipo a figura do pai, assim, né? De um pai provedor, que vai resolver as coisas para mim. E aí eu vejo o quanto a gente é infantilizado, sabe? Cara. É mesmo. Politicamente, mas também em relação a nós mesmos, com isso que a gente estava falando, da responsabilidade, sabe? De quem que eu sou. Porque é foda. Eu vou ser sincera, assim, da minha experiência de vida e da experiência de vida que eu tenho escutado dos participantes da minha pesquisa, né? Tipo, é foda você tirar algo que te estrutura, porque depois você vai ter que encher com você mesma aquela parte, sabe? Você vai ter que escolher as coisas que você quer. Tipo, não é fácil fazer isso, né? Sobre a religião, por exemplo, né? Quando eu vim para o Chile e eu vi que eu tinha a opção de escolher se eu queria se continuar católica ou não, né? E no começo, tipo, eu fiquei, depois eu fiquei uns 2 anos assim que eu não estava nem me interessando por nada. Agora eu estou recolhendo algumas coisas que me fazem sentido, né? Mas nesse meio tempo até um buraco ali, entendeu? E as pessoas não estão afim de lidar com esse buraco. Então, algumas coisas que você falou que foram muito interessantes, assim, tipo, a ideia de identidade começar a importar tanto, alguma coisa nesse sentido, nesse momento também de responsabilidade. A ideia de responsabilidade nisso tudo ser um fator, tipo, sei lá, como é que eu digo isso? Vamos ver se eu entendi. Tipo assim, o fato de você ser responsável pela tua vida, por quem você é, e para você se recorrer a essas aglutinações. Tem alguma coisa em relação com isso? Ou viajei? Não entendi direito. Não é isso mesmo. Eu acho que tem a ver com o momento histórico, pelo menos nos países, né, do Ocidente, né, em que foi posto no lugar do indivíduo a escolha de como viver de certa maneira. A gente tem uma estrutura social, claro que a gente tem, né? A gente não vive num mundo, né, pós tudo, que não tem estrutura nenhuma, anárquico, claro que não, né? Mas várias identidades que antes, esses blocos, né, de estabilidade, de se reconhecer, de fazer parte, que ordenaram nossa vida até, não sei, século XX, eles estão sendo desconstruídos, estão sendo questionados, pelo menos. Não quer dizer que vão desaparecer, né? Mas a religião, a ciência mesmo, que prometeu muita coisa, né? Prometeu a gente a viver mais, prometeu uma verdade que não fosse a verdade da igreja, né? E na verdade a ciência ela constrói coisas, né? Mas ela também vai desconstruindo para construir outras coisas. Então não é estável como a verdade da igreja, né? A gente tem os estados que também não estão dando conta do que prometeram. Eles prometeram segurança para a população, né? A grande criação do Estado moderno, né? Nossa, o Estado somos nós, então o Estado está aí para nos proteger, para dar segurança. Enfim, são promessas que foram quebradas, né? Então a gente está meio nessa instabilidade, né? E aí, tipo, a gente vai olhar para a igreja, mas a igreja tem aquelas falhas lá e já não representa o discurso como antes. Já não determina. Não vou dizer que o discurso religioso não está, né? E ainda mais agora, que está voltando. Mas eles não determinam a nossa vida mais como era, não sei, 100 anos atrás.
200 anos atrás, né? A ciência também, a gente vê um movimento anti-ciência agora, né? Pessoas da Terra plana que estão usando esse argumento da Terra plana, desafiando o discurso da ciência, porque a ciência já não dá mais para elas aquela estabilidade que tinha antes. Então, eu acredito que tem a ver com isso, né? Dessa rizomatização, né? Da responsabilidade de você decidir por algo, de Explica você... o que é rizomático. Rizomático é aquilo que se espalha. Eu sempre penso na metáfora da grama, né? Que a grama vai se espalhando horizontalmente, né? E a teoria do Foucault sobre o poder tem muito a ver com isso, né? De como o poder não é só centralizado, uma estrutura, um Estado que tem todo o poder, ele tem o poder, né? O poder se dá nas relações, né? Então, tá em cada um de nós também. Esses grandes discursos de poder, e quando eu falo grande discurso de poder, tem a ver com essas grandes verdades que a gente tem, que foram criadas socialmente, né? Que pode ser, sei lá, por exemplo, que o branco é melhor do que o negro, né? Ou que o negro é melhor do que o branco também. E esse é o louco. Você pega, por exemplo, o Fanon, ele toca nisso, tá? Em como o negro ser melhor do que o branco, em termos de como ele é identificado, faz mal pro negro. Porque ele é identificado como... toquei aqui na porra da tela. Ele é identificado como melhor fisicamente. Porque o branco nega... O branco... Eu não sei nem se ele usa esses termos, agora eu não lembro. Mas o branco utiliza... Ele se identifica como razão, então mentalidade. E aí, nisso, ele coloca o negro numa posição de animal, de animalesca, em que ele é força. E por isso você vê, cara, eu já quis fazer esse teste, juro por Deus. Chegar e colocar assim, ó, numa caixinha, uma urna, e falar assim, ó, qual é a primeira palavra que vem na tua cabeça se você escuta japonês? Qual é a primeira palavra que vem na tua cabeça se você escuta negro? Cara, eu tenho certeza que vai vir tamanho de pau. Tenho certeza que vai vir alguma coisa do tipo, o japonês é inteligente, o negro é forte, é não sei o quê. Então, assim, coloca o cara naquela caixa, tá ligado? E como nisso faz com que o negro seja definido a partir de uma ótica do branco, que se definiu anteriormente como razão, e agora tem que definir o outro como corpo. E faz com que o próprio branco negue o seu corpo e o negro negue a sua razão. Sua sim, a enfim, capacidade sua intelectual. intelectualidade, enfim. E aí nisso faz com que os mitos dos negros sejam jogados fora, faz com que as criações dos negros sejam jogadas fora, e também faz com que o próprio branco se sinta inferiorizado em relação ao negro, porque o negro já seria naturalmente melhor do que ele em esporte, em diversas... em dança, nessas coisas. Em N categorias. Não, a própria citando o Fanon mesmo, né? Essa ideia de que tem branco e que tem negro é uma criação europeia, né? É uma criação da colônia, né? Do processo colonizador, né? Para justificar justamente esse exercício de poder sobre o outro, né? Que é inferior, que é animalesco, né? E pensando também no que a gente estava falando sobre o teu amigo italiano, né? Ai, como deve se sentir colocado nesse lugar de outro o tempo todo. Basta nascer negro no Brasil. Você vai ser colocado no lugar de outro o tempo todo. Inclusive por você mesmo, né? O Fanon também trabalha com essa ideia meio psicanalítica da ideia colonial que vem dentro de você e você começa a se tratar inferiormente, né, a partir dessa lógica das raças, né? Mas para a gente ver mesmo como que tem outros que os estereótipos são tão violentos, né? Porque uma coisa é ser, claro, né, ser brasileira no Chile, tem os estereótipos em torno ao corpo da mulher brasileira e tal, mas a mulher brasileira negra, ela tem muito menos espaço para dialogar com esses estereótipos. Você entende? Tipo, tem ela muito é mais a brasileira... camadas já de pré-determinação, assim, sei lá. Sim, e ela é brasileira por excelência, né? Porque ela é mulata, né? Mas você vê menos espaço para estar fazendo esse exercício que eu estou fazendo agora, de eu vou me criar, vamos ver o que eu quero, o que eu não quero. Você vê que
essas pessoas têm menos espaço, sabe, para fazer esse diálogo. E ainda assim, se sentem mais livres fora do Brasil do que dentro do Brasil. Isso também é algo que eu achei muito interessante, porque o Chile é considerado muito racista, né? O Chile é um país que trata muito mal seus indígenas, trata muito mal, que nega mesmo qualquer origem que não fosse europeia, né? Uhum. E aí os imigrantes de cor aqui, negros, pretos, uma pele mais escura, como os haitianos, como os colombianos, como alguns brasileiros, passam muito mal, são tratados mal, sabe, no dia a dia. Caralho, né? Chile. Sim, tem muito preconceito, mas ainda assim, né, considerando todo o mito da identidade nacional em torno da democracia racial no Brasil, e considerando tudo que tem de estudo sobre racismo aqui no Chile, né, ainda assim as pessoas negras que vêm do Brasil, elas se sentiam mais presas para ser alguma coisa diferente, se sentiam mais limitadas na subjetividade delas no Brasil que no Chile. Engraçado, velho. Né? E tem a ver com isso também, porque o estereótipo, no caso do Brasil, né? No caso do Brasil, que é um caso muito específico, que de alguma forma, na cultura chilena, o Brasil é visto como el buena onda, o cara legal, o cara bacana, o irmão da festa, né? Cara, então eu tenho. A chegada do brasileiro para o chileno, o encontro, quando ele fala que é brasileiro, que massa! Entendeu? Que legal, você brasileiro, samba, caipirinha, não sei o quê, né? Que querendo ou não é uma caixinha super pequena, mas dentro Todo do mundo acha cenário que o brasileiro é um migratório... carioca, né? O estereótipo do carioca estendido pra É o tudo. estereótipo do E nem o tropicalismo, carioca é aquilo. Não é. Mas assim, querendo ou não, essa caixinha, como ela é reconhecida positivamente, ela abre um espaçozinho para que essas pessoas sejam outra coisa. Sim, né? cara. O que não acontece, por exemplo, com os migrantes, não sei, colombianos de pele escura, O que são ou boliviano que vem pro Mato prostituta. Grosso do Sul. Exatamente. O venezuelano que vem pra cá, o cara já é colocado muito negativamente. Exatamente. Então, tem muito. Você vê que para negociar uma identidade que é tão subjetiva, né? Quem eu sou, né? Depende de tantos fatores e depende também das possibilidades que a gente tem ali, o espaço que a gente tem para negociar, porque no final das contas, por exemplo, no contexto específico do Chile, ser brasileiro é um ponto que te dá um pouquinho mais de espaço para negociar. Sim. Um pouquinho, né? Mais do que ser negro no Brasil. Sim. Ari, cara, eu falei pra você que a gente ia fazer uma conversa de 45 minutos. Quanto que já deu, hein? Muito. E o pior, eu ainda tenho muita coisa pra falar, eu tenho muita coisa pra te perguntar, muita coisa pra conversar sobre. Mas, cara, eu acho que a gente conseguiria bater umas 4 horas de conversa aqui. Nossa senhora. Sério. Enfim, ninguém vai ver esse vídeo. Então, não, mas ninguém vê. Eu já perdi, assim, esse sonho de ser assistido, sabe? Faz muito tempo. Assisti uns 5. O vídeo da Tabata que eu gravei agora, eu começo o vídeo falando: oi, meus 5 visualizadores, tá ligado? São as únicas 5 pessoas que assistem, não sei quem são, mas são os amores que estão sempre aqui, tá ligado? Mas são só 5. É foda. E o mais triste é que eu devo conhecer as 5, tá ligado? Não chegou pra ninguém diferente na minha bolha. Eu não sei, cara, não sei. É triste. E eu gosto do meu canal assim, e vamos que vamos. Mas já pra gente ir finalizando, cara, eu realmente poderia conversar com você por muito mais tempo, porque eu tenho visto muito sobre essa questão da identidade em tudo, e como eu fico me perguntando como isso afeta, por que a gente é assim, por exemplo, cara, por que eu torço tanto pra um lutador? Eu sou apaixonado por UFC. Eu nem assisto tanto futebol. Hoje mesmo o Palmeiras jogou com o Flamengo, eu fui acordado sabendo que já tinha tido o jogo. Pra mim ia ser depois. Não é meu. Eu gosto do Palmeiras só. Não sou fissurado. Agora, luta. Eu sou fissurado em luta. UFC. E o fato de. Cara, aqui, ó, identitarismo. O fato do UFC ter sido fundado por um brasileiro. O fato do MMA nascer no Brasil
Ninguém sabe disso. Eu acho isso aqui, mano, sabe aquela coisa do Brasil ser a mistura de tudo? A gente inventou a mistura das artes marciais. Isso é tão antropológico, cara. E ninguém fala, tá ligado? Não, que chegou um brasileiro e falou assim, mano, por que eu vou ficar tentando estudar um, o outro? Vamos botar todo mundo pra cair no pau e vamos ver quem que é melhor nessa porra. Que coisa mais brasileira que isso? E ninguém fala, cara. Ninguém fala que isso é brasileiro. Enfim, cara, enfim. Só que, cara, eu torço muito pra brasileiro. Eu fico triste quando eu vejo o brasileiro lutar. E perde, né? E eu fico feliz pra caralho quando o brasileiro ganha. E eu fico, por que isso, cara? O que acontece? O cara não tem nada a ver comigo. O Lyoto Machida é um paraense japonês. Se ele luta e perde, igual aconteceu agora, eu fico péssimo. Porra, o Machida perdeu. Eu nem conheço. Por que a gente se identifica, entende? É muito maluco isso. Enfim, a gente poderia conversar com uma porrada de coisa ainda, mas vamos pro finalzinho, para as últimas provocações que eu posso fazer para você. Tá. Eu gostaria de te fazer uma pergunta. Você já amou na tua vida alguma vez? Já Já? amei. Você já odiou? Já também. Sim. Não só de. Claro, é mais. O ódio pra mim tem mais a ver com o sentimento, né? Do momento, assim. Eu sou muito explosiva, sabe? Eu tenho essa carinha de tranquila, mas eu sou muito explosiva, assim, né? E até outro dia eu tava conversando com uma amiga e a gente falou assim: nossa, amiga, olha, eu nunca odiei ninguém nessa minha vida, mas o Bolsonaro eu odeio. Né? Enfim, eu acho que também por tudo que ele representa, né? Mas ao Ele mesmo tempo eu representa tenho muita muita dó opressão. dele, cara. Eu tenho pena. Porque eu fico pensando, cara, ele deve ter sido um menininho, cara, que sofreu pra caralho. Eu não sei, eu tenho dó do Bolsonaro, cara. De onde ele está condicionado, sabe? Deve ser péssimo ser ele. Eu prefiro muito mais ser eu. Ah, sim, Que totalmente. canta no meio da Não, rua, que é maluco. Eu gosto muito mais de mim do que dele. Tá ligado? totalmente. Não, a gente brinca, mas, claro, assim, eu já senti raiva de muita gente, uma raiva assim, que, nossa, eu odeio essa pessoa, mas eu já esqueço depois, um pouco depois. Então, deixa eu O fazer a... Bolsonaro é meio que uma pedra no meu sapato, né? Porque ele tá aí destruindo o meu país, mas fora isso. É. Tá, deixa eu fazer a terceira aqui. Você já perdoou alguém que você odiou? Hum. Olha, eu sou um tema, porque eu perdoo, mas também eu nunca mais olho na cara, sabe? Isso é perdoar? Não. E você já esqueceu alguém que você amou? Não, não. Eu não costumo esquecer. Mas não significa que eu continue amando da mesma forma que antes. Só penso diferente Pensa. sobre a pessoa, sim. É, Porque aí também entraria o que é o amor, né? Todo um lance complicado. é difícil? É É difícil. difícil. Eu acredito, eu nesse momento eu amo a pessoa que está comigo. Mas eu posso dizer isso também depois de 7 anos juntos, sabe? Tipo, Cara, você tá é 7 anos você comigo. escolher. Aham. Caralho, é Então, é muito tempo. tipo, você escolher estar com essa pessoa né? E a pessoa, eu acho mais interessante a pessoa mudar, você mudar e vocês se encontrarem ainda ali, entendeu? Cara, Sem exatamente. aquela tonteira assim, né? Aquela ideia de que você não é mais a mesma pessoa. Graças a Deus, eu me aburro, eu me canso, assim. Se a pessoa não tá em constante evolução também, evolução não, né? Mas, tipo, tá se Mudança. reinventando também, mudando, coisa mais estranha, né? A Tipo, você minha ficar com a mentalidade dos namorada, 20 anos. esses dias, ela pegou o celular dela e a gente fez um exercício bizarro. Ela tem até hoje a nossa primeira conversa, 4 anos atrás, no celular dela. Nossa. Você imagina o tamanho da memória que ocupa, né? E, cara, a gente foi ler e era muito louco ver que eu era daquele jeito, que ela era daquele jeito. Ela mudou muito, eu mudei muito. E a gente meio... É como se ela mudasse, mas ao mesmo tempo existisse uma dialeticidade nessa mudança, em que um meio que vai puxando pro outro, você vai reconhecendo o outro onde ele tá agora, né? Tem uma coisa assim. Deixa eu fazer uma outra pergunta e essa daqui vai ser legal de fazer pra você. Você tem algum sentimento,
cívico em relação ao Brasil? O que você quer dizer com cívico? Não sei. Eu quis deixar aberto. Alguma coisa de tipo, você se identificar e querer o Brasil bem, ou você não tem essa. Tipo, no sentido de você se vê como brasileira, você quer ver o Brasil foda, ou você é meio apartada do Brasil nesse sentido. Não, até hoje. O Rock falou, Ariane, você está muito bitolada com o negócio da política no Brasil. Para com isso, né? Imagina, eu tô 5 anos vivendo fora, quase 6 anos Você é vivendo apegada fora. ao Brasil emocionalmente, então. Cara, eu não me considero uma pessoa apegada. Não me vejo voltando a morar no Brasil nesse momento da minha vida, agora. Me sinto muito mais doente, como eu falei para você, né? Eu gosto muito da ideia de identidade do Ricoeur também, porque ele trata a identidade como a trajetória de vida, né? No tempo, né? Então, a minha identidade passa pela experiência migratória de uma forma muito profunda, né? Então, já não sei se eu sou brasileira. Eu sou brasileira porque o tempo todo as pessoas me colocam nesse lugar, né? E às vezes é positivo para mim, né? Para mim, eu tenho ganhos com ser brasileira aqui nesse contexto, pelo menos. Quando eu estava nos Estados Unidos, não, mas estando aqui, sim, né? E tudo isso. Eu fiquei 1 ano nos Estados Unidos durante o doutorado, por isso que eu comentei. Mas eu ainda me importo muito. É como se fosse saber do Brasil é o meu povo, tá ligado? É como o meu povo. É como se tivesse uma etnia ali, que não é uma etnia real, porque não é pura, que também não é a identidade nacional, né? Aquela coisa fechadinha da identidade nacional, relacionada a certos elementos só, mas tem a ver com um sentimento de povo, assim, daquela população sofrida, sabe? Aquela galera que luta pra caralho, que vence, que depois perde, depois vence. Tem a ver com a minha família, mas tem a ver com, não sei, essa ideia mesmo de ter nascido no mesmo território que eu, assim, um território que é bem grande, bem diverso, né? Até meio paradoxal. Mas sim, eu tenho, quando eu vejo assim, gente importante fora do Brasil fazendo coisas interessantes, eu falo, olha, fulano é brasileiro, que massa, sabe? Cara, eu sou muito Como apegado ao Brasil. você fica feliz assim, da outra pessoa da mesma nacionalidade que você ter alguma coisa, sabe? Então, sim, para mim ainda importa, né? E é algo que eu trabalho na minha tese também, né? Porque muitos teóricos das identidades na migração, né, às vezes trabalham com a ideia de que não tem identidade, que, né, ou fica muito apegada nas identidades nacionais, ou simplesmente ignoram que elas existem. E eu acredito que elas estão ali como parte, como uma dessas vozes que negociam no discurso, né? No discurso que eu construo sobre mim, entendeu? Então, para mim, ainda assim, ainda quando eu falo, para você não, né? Mas quando eu converso com outra pessoa aqui no Chile, ou a galera mesmo me apresentando, olha, fulano é brasileira, sabe? É uma das coisas que vem primeiro, é uma das identidades coletivas que aparece primeiro. Ainda que eles não sabem o que ser brasileira significa para mim, né? Talvez brasileira, para mim, tenha muito mais a ver com uma língua comum, sabe? Um conjunto de significados comum, um humor comum, sabe? Uma forma de pensar, de certos valores que nem sempre eu gosto, mas que estão ali, que são comuns. Tanto que nas entrevistas que eu fiz com brasileiros aqui, foi muito importante como instrumento o fato de eu ser brasileira. Porque as pessoas, você sabe do que eu tô falando, né? E aí, às vezes, fazer uma piadinha que, claro, se eu dar para uma outra pessoa, não entender nada. Minha professora, né, minha supervisora, fala, o que ela tá rindo? Né? E o riso era nosso, porque a gente estava compartilhando alguma coisa ali, um conjunto de sentido comum, sabe? Eu acho que isso é ser brasileiro. Por mais que seja muito diverso também, né? E eu vi muito isso na minha pesquisa, que as pessoas são muito identificadas com os estados delas, com os lugares delas, que são Brasis muito diferentes dos meus, mas tem algo em comum aí, que vai mais além da identidade nacional institucional, sabe? E que eu intuo que tem a ver com a língua também, Tem, sabe? também acho. Uhum. Também acho.
Tipo, eu acho que assim, o fato de todo mundo. Eu acho que a Globo ainda é uma grande aglutinadora. Então todo mundo sabe quem é William Bonner, todo mundo sabe quem é Faustão. Então, É, tem uma isso. coisa meio que a gente. O Brasil, por muito tempo, teve um padrão muito claro de o que a gente via do Brasil pela nossa janela, que era a televisão, que era a Globo. E acho que ela, pro bem e pro mal, ela tem esse trabalho aí também. Sim, Engraçado. sim, a gente tem cultura em comum, como país, né? Como história, a história da escravidão, enfim, né? Imagina, a gente tem quase nada de tempo de democracia, né? Sim. Todas essas coisas. Então, é mais que ter o futebol, mais que samba, caipirinha, que são elementos que também são Cara, eu nunca nem alguns tomei elementos, caipirinha. Eu nem sei sambar. né? Nossa, a primeira coisa aqui que eu chego, que eu encontro com alguém, samba, tipo, tô num evento científico, né? Samba. Ah, claro. Claro, sou brasileiro, então, pô, vamos lá. Claro, né? O... Então, me lembrou o Tenacious D, tá ligado esse filme? qual? Tenacious D. The Nation D? Tenacious D. Não, não, acho que eu não Cara, vi. assiste esse filme. O humor mudou muito de lá pra cá. Deve ser hoje um filme péssimo. Mas é um filme que os caras eles encontram. Ó, aqui vai spoiler de novo, tá, gente? Não vem me brigar Nossa. comigo. Ah. O, que eles encontram. Eles são dois caras que querem virar roqueiros famosos. E eles encontram o dente do diabo. E eles descobrem que o dente do diabo é o que faz o rock ser grande. Tá ligado? Então, cara, quando foi composta Story to Heaven, o Jim Page tava com o dente do diabo usando de palheta. Então, quando cada um dos grandes clássicos, na realidade, era esse dente do diabo que ia passando de grande guitarrista a grande guitarrista, tá ligado? E eles vão até Aham. achar esse dente do diabo. E aí, quando eles acham o dente do diabo, eles estão indo pro show, o diabo encontra eles. E vem roubar deles. E aí o cara pega e fala assim, ó, então se você é o fodão mesmo, esse cara é o Jack Black, tá ligado? Que deixa o filme mais legal ainda. Se você quer ir contra mim, então, se você quer pegar a paleta, a gente vai fazer um desafio musical. Eu vou tocar e você vai tocar e vamos ver quem é mais fodão nessa porra. E aí, cara, o diabo, por isso que eu fiz a... Cara, por que eu tô contando isso? Mas enfim, ele abre o livro do diabo e fala, porra, eu não posso negar um desafio, tá ligado? Tipo, tá aqui no código do diabo que eu não posso. Aí eu lembrei, se eu fosse brasileiro, puta merda, vou ter que sambar, vai, tá aqui no código brasileiro. Aí começa a sambar no meio do negócio. Ari, tem alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria que eu tivesse feito? Cara, eu acho que não. A gente falou tanta coisa, Muita né? coisa. Nossa Senhora, tem muita coisa aqui. Mas eu acho que é isso, assim, para mim, se eu puder deixar alguma coisa, né? Para mim é meio que libertador essa noção de identidade que está em construção, ainda que em negociação, né? Mas que está em construção, porque às vezes a gente se sente muito angustiado, né? Por tudo que está acontecendo, sem escolha. E, na verdade, o fato que a gente está vivendo também tem a ver com o fato de que a gente ainda não assumiu que a gente tem escolha também. A gente tem liberdade, né? E aí vem a angústia, fazer o quê, né? Acompanha a liberdade. Já diria Sartre, né? A angústia vai fazer parte desse processo. Mas essa ideia de que a gente pode, ainda que não seja igual para todo mundo, que tenha desigualdades, né, na possibilidade de negociar com as estruturas, com as formas já estabelecidas, com as caixinhas, né? A gente ainda tem possibilidade de negociar, sabe? E se reinventar e de não ser os mesmos, sabe? Eu vejo tanta gente sofrendo, né? Inclusive gente que está aí muito vinculada ao Bolsonaro, também tá sofrendo, porque já não cabe mais na roupa antiga, sabe? Já não cabe mais naquilo. Então, e o medo de se reinventar terrível, né? Tem muito sofrimento psicológico aí também relacionado a você não assumir a tua própria vida nesse sentido. Sim. Acho que é isso. Me indica um filme, um livro e um filme, um livro. Peraí, uma música. Caramba!
Um livro que eu tô lendo agora. Não, um Ai, livro que você já leu. Qualquer livro. não, eu pensei agora um livro que eu tô lendo que eu acho bem bacana, porque eu acho muito, muito importante nesse processo, né? Que a gente às vezes pensa que olhar para si mesmo tem a ver só com ficar no umbigo, né? Não, tem a ver com você fazer leitura também do que está acontecendo fora, né? E é um livro da Maria Homem que fala do momento da pandemia, que tá super bom, que o nome é Lupa da Alma. Pode Super crer. recomendo esse livro, para entender. Essa mulher é foda, inclusive. Ela é muito boa. E é um livro muito fácil de ler, sabe? Ah, é? É muito. A linguagem flui, né? Ao mesmo tempo que ela fala coisas muito densas, assim, desde a experiência, né? Assim, tipo, da experiência humana. Mas é muito bom. Um filme que eu gosto muito, que é Amélie Poulain. Faz muito tempo que eu não vejo esse filme. É um filme francês, que é de uma moça que ela tá. Que a forma de viver dela é viver cada momento, né? Mas não aquela coisa sensacionalista, né? Mas de encontrar prazer onde você tá, encontrar sentido onde você tá, nas coisas que você tá fazendo. Eu gosto desse... E tem uma sensibilidade muito bonita esse filme também. O que mais você me pediu? Música. Uma música. Cara, eu, para esse momento, uma música que eu tenho me cantado, cantado por mim mesma, é Paciência, do Lenine. Nossa, essa música é linda. Que também fala um pouco dessa negociação, dessa relação, né, entre o que o mundo nos pede e o que a gente é e o que a gente pode oferecer. Às vezes a gente finge, né? E ela tem uma das frases mais lindas, né? Que a vida é tão rara. A vida é rara. Muito rara. Eu acho bom lembrar disso, né? Em momento de confinamento. Tá Ó, vivo é você raro. não pode utilizar o Lenine. Não Por quê? pode. Calma. Vou te fazer uma pergunta, que é para finalizar. Peraí só um pouquinho que eu vou pôr pra carregar o computador, senão... Ah, é. Já tá acabando, hein? Não precisa se desesperar, não. Ai, ai, ai. Vai, me fala. Ariane Vilar, o que é a vida? Não A pode vida falar que tá ela é viva. rara. Não. Não pode. A vida é tá vivo. A vida é tá vivo. Tá viva. Né? É viver. É a experiência de viver, de existir. E a gente ir escolhendo também, dentro do que é possível, como fazer essa existência. Mas é fazer, sabe? É uma prática. Não é uma coisa. É mais um verbo do É que um uma prática. substantivo. Exatamente. É. Deixa eu A fazer vida é mais viver. uma. Só a última pergunta. Importa a resposta dessa última pergunta? Depende. Não importa no sentido prático de que, independentemente da resposta, você vai estar vivendo e você vai estar existindo e você vai estar se fazendo de alguma maneira, mas se você não entende que a vida é viver e você busca um sentido único para a vida, então importa, sabe? Porque você vai ficar sofrendo e se batendo e dando murro em ponta de faca, sabe? Porque não tem um sentido único. É o caminho mesmo, sabe? Então, se você ainda não aprendeu que é o próprio caminho, que é a vida, então eu acho que faz sentido se perguntar e se responder, né? Mas, claro, a resposta pela resposta, tanto faz. É isso, Ari. Muito obrigado, viu, cara? Obrigada, que conversa massa. Foi boa? Gostou? Foi boa, foi boa. Ai, que bom, Ari, que você gostou. Fico muito feliz, viu? E você tá Me senti sempre. muita vontade também, Ai, obrigada. que bom. E você sabe, eu já tinha te falado, você tá sempre convidada para voltar aqui, ó. Tem um tema Obrigada. pipocando aqui, eu quero falar sobre ele, tem determinado tema, só mandar mensagem e a gente tá falando essa conversa. Beleza, Ari? Beleza. Muito obrigado, viu? Deixa eu falar agora Obrigada. com os nossos 5 visualizadores aqui, ó. Vocês aí, trupe fiel, vamos junto nessa. Curte o vídeo, compartilha,
comenta aqui qualquer coisa, comenta de como a Ari é sensacional, de como eu mando bem pra caralho, como a Toca é incrível, fala qualquer coisa, fala o nome da sua mãe, não importa o que você vai falar, comenta alguma coisa pra ajudar a gente a chegar a mais pessoas, pra quem sabe um dia a gente chegar a 10 visualizações, que aí vai ficar top. Se inscreve lá na nossa página se segue a nossa página lá no Instagram, @toca.cg, novamente, @toca.cg. E, cara, vamos seguir aí, vamos tocando barco, que uma hora a gente vai chegar a muitas pessoas para terem mais contato com esses papos legais que a gente tem tido. Beleza? Valeu, pessoal. Beijão, Ari. Incrível falar com você, viu? Beijo, que bom te ver. Tchau, tchau.